Émile Durkheim foi um sociólogo nascido na França em 1858 e que lá viveu até sua morte em 1917. Diretamente influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, dedicou sua trajetória intelectual a elaborar uma ciência que possibilitasse o entendimento dos comportamentos coletivos. Sua grande preocupação era explicar os elementos capazes de manter coesa a nova sociedade que ia se configurando após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Foi considerado o criador de ciências sociais e o pai da sociologia moderna. Formulados por Durkheim, os fatos sociais são instrumentos sociais e culturais que determinam as maneiras de agir, pensar e sentir na vida de um indivíduo. Exemplos de fato social são as normas sociais, valores, convenções e regras que existem independente da vontade da existência do indivíduo. Possibilitar o estudo da sociedade com uma visão objetiva. Este tem três características. Generalidade. A generalidade ocorre quando os fatos sociais são coletivos e não individuais, assim atingem toda a sociedade. Exterioridade. A exterioridade é uma característica que denomina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que já estão organizados antes dele mesmo nascer. Coercitividade. A coercitividade está ligada ao poder ou força que os padrões da cultura de uma determinada sociedade são impostos aos integrantes. Para o sociólogo, o suicídio traz consigo uma série de fatores que interessaria para a sociedade. Estamos falando da análise do processo social. Ele divide o tal ato em três categorias. Suicídio egoísta é aquele em que o ego individual se sobressai de forma exagerada contra o ego social, ou seja, há uma individuação excessiva, praticada por aqueles que não estão devidamente integrados à sociedade, geralmente se encontram isolados dos grupos sociais. Suicídio altruísta é um ato em que o indivíduo está tomado pela obediência e força coercitiva do coletivo, seja ele um grupo social restrito ao qual pertence ou mesmo sociedade como um todo. Um exemplo típico de suicídio altruísta é o caso de soldados japoneses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Suicídio anômico representa mais propriamente uma mudança abrupta na taxa normal de suicídio, geralmente marcado por uma vertiginosa ascensão de número de suicídios que ocorre em períodos de crises sociais. O desemprego, por exemplo, ou processos de transformações sociais, uma modernização. Finalmente, o mesmo designou os laços que unem os indivíduos à sociedade como solidariedade. Tal termo seria dividido em duas categorias que têm como base as sociedades tradicionais, que são as pré-capitalistas, e modernas, que são as capitalistas. Solidariedade mecânica é aquela que caracteriza as sociedades pré-capitalistas, nos quais há um baixo ou inexistente grau de consciência individual, uma vez que predomina, em termos de coesão social, uma consciência coletiva que controla a sociedade. Essas manteriam sua coesão social por meio de laços tradicionais decorrentes do compartilhamento de mesmos valores culturais, responsáveis por determinar certo padrão moral a ser seguido. Sua divisão de trabalho é baseado, geralmente, em sexo e idade. O contexto da solidariedade orgânica é o que caracteriza a sociedade capitalista, pois há uma ampla divisão de tarefas e funções, o que leva a uma grande interdependência entre os indivíduos, em termos econômicos e tecnológicos, mas, acima de tudo, moral. Um fenômeno decorrente desse tipo de sociedade é a anomia, sendo descrita como quando há uma crise em relação às regras e normas que mantêm a sociedade coesa. Ocorre muito mais em função do individualismo crescente e da perda da força da consciência coletiva.